Acho que pode começar aqui com o Gusmão, né? Gusmão é publicitário, criador do Pichuleco. Ele vai falar aqui um pouco conosco sobre essa questão do voto auditável, né? Ele é coordenador também da ONM, que é a Organização dos Movimentos, e dia 1º aí está prevista uma manifestação no Brasil todo, conclamando as pessoas a irem às ruas para poderem defender essa pauta, né? Lutar, porque a única forma que nós temos de pressionar o Congresso é nas ruas, é nas redes, e é buscando que de toda forma esses deputados eles mudem de posição, especialmente os líderes que estão por trás dessa articulação para derrubar a proposta, né? Passar aqui a palavra para Gusmão. Pronto, conseguimos aqui, estamos agora com a participação por telefone, nosso convidado. Alô, bom dia, Gusmão. Bom dia. Pronto, satisfação ter você aqui no programa, né? Vamos voltar para aquele assunto, né, do voto auditável e contagem, né? Contagem pública. Fica à vontade, Gusmão, para lançar sua opinião em relação a isso. Então, meu amigo, é um assunto extremamente importante, porque existe uma dúvida que paira no ar, até por essa dúvida foi criada também, junto com os nossos deputados bolsonaristas, até Priscila Sabia, né, sobre a questão do voto auditável, né? E o que acontece? Já tem mais ou menos uns 2 ou 3 meses, acredito, que nós formamos um grupo nacional aí junto com o Felipe Jimenez, que é aquele procurador de Mato Grosso, né? É a pessoa que tomou a dianteira para explicar até no STF esse crime que está sendo tomado sobre as urnas eletrônicas, sobre a contagem eletrônica, que fere a Constituição. Que na realidade não é que a gente tem que solicitar um voto auditável, porque quem faz auditoria não são os eleitores e nem são aquela mesa apuradora. A auditoria é feita por auditor, né? Então o próprio Felipe Jimenez explica isso com muita clareza e tem até depoimentos deles no STF e recentemente, se não me engano, na última manifestação em Brasília, tá? Ele falou isso no trio elétrico e estava lá também todos os deputados que eles esclarecem sobre isso. O que acontece? O que nós vamos solicitar não é a auditoria do voto. O que vai ser solicitado é justamente a contagem pública dos votos. O que a Constituição garante e afirma é o escrutínio público dos votos. É que você saiba exatamente o que você votou está lá. E da forma que está, você não tem essa garantia. Porque essa garantia não passa a ser visível para você. Ela não existe. Tá? Ela começa a ser uma coisa virtual que não tem nenhuma garantia, nenhuma segurança sobre isso, né? Além do fato que a urna, ela não é inviolável, ela é violável, né? Os hackers mesmo já entraram, já demonstraram a fragilidade dessas urnas, né? E outros exemplos que já tivemos, que vê a última eleição que foi feita municipal, houve um apagão, e o retorno do apagão, os votos se alteraram, né? E ninguém sabe a razão disso aí, e não tem como comprovar, porque até o boletim de urna chama de BU, ali não é prova de nada, é a prova de tudo que aconteceu do que está lá, mas não do fato anterior. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Sim, é a prova de que o voto não é a prova de que o eleitor votou naquele candidato. Não. É a prova se há algo dentro da urna eletrônica, o próprio BU já coloca como verdadeiro. Então você não tem como uma garantia referente a isso. Entendeu? Então o que nós estamos falando hoje? Aquilo que a própria Constituição comenta, que é o corpo físico do voto. Tá? Não ter esse corpo físico é o crime de violação do escrutínio, tá? Que está no artigo 34, se não me engano, da Constituição. Tá? Pela ausência da contraprova física. Então, torna-se uma porta para a fraude. Com isso, levantamos uma campanha nacional, que era contagem pública dos votos, Brasil sem fraude, tá? Que é uma lupa, que a carinha da lupa, o olho da lupa é a bandeira do Brasil, né? Com formato de olho, tá? Inclusive, agora já, como ele citou aí pro dia 1º, né? Que é 29 e 30, vai ter um acampamento em Brasília, já está anunciando, para justamente o Brasil, né? O Brasil em Brasília, né? Que a gente chama, né? Está lá para justamente fazer essa força popular da alteração do que está acontecendo sobre contagem de voto.
E aí vem toda aquela coisa que o ministro Barroso fala, né, que eles estão tentando proibir, dizendo que o voto impresso causaria um prejuízo para o país, né? Não é isso que ele fala? Isso. Ele tenta desviar a atenção da discussão em si. Na realidade, essa discussão não existe, existe a Constituição. E ele lá é um guardião da Constituição, e não um político da Constituição. E ele está fazendo a politicagem, né, visitando partidos e tudo, para garantir que não passe a contagem pública dos votos. Mas não passe algo, você vê que é a loucura, né? Não passe algo que a própria Constituição já está lá, que garante. Então, dentro desse contexto do voto, da contagem pública de votos, nós temos o relatório do Felipe Barros. Tem alguns pontos. Mas o relatório de Felipe Barros tem que ser alterado, porque lá tem a contagem, o voto auditado. Se isso passar, aí nós vamos permitir que justamente essa fraude vai existir. Porque no caso a auditagem não é feita a contagem. Não, exatamente. Agora, por que está acontecendo isso? É exatamente as complicações, né, do entendimento jurídico. Entendeu? Então, isso é o grande prejuízo que o próprio Felipe Gimenez está alertando. Eu até passei para vocês no privado algumas publicações que estão sendo discutidas. Tá? O que acontece, tanto que as pessoas foram para a rua, e vi também vocês comentando, na maior boa vontade, e achando que isto é o ideal, chamado voto auditável, e não é. O voto auditável possibilita exatamente auditar a fraude. Ele já possibilita dizer assim, pô, tá tudo certo. Porque o que as urnas vai identificar? O que está já feito. Então, o que deve ser pedido nessas manifestações, o que deve ser objeto... É a contagem pública dos votos. Isso, junto com o voto impresso, porque para ter essa contagem pública... Porque o que a Constituição fala? A Constituição fala que não é o TSE que faz contagem de voto. Quem faz a contagem de voto é a mesa. É a sessão. Acabou a eleição, ali mesmo se faz a contagem. Na presença ali mesmo faz a contagem. E a velocidade é muito grande. Aí mesmo a gente faz a contagem, já assina com o fiscal, com o mesário, com tudo, e já se sabe quantos votos tem de cada sessão. Isso na presença dos fiscais de partidos, na presença dos testemunhas. Claro. Aí sim a votação é transparente. Não é levar todas as urnas como se leva para o TRE. O TRE é um órgão administrativo. É um órgão administrativo da eleição. Então, o erro está no processo todo, né? Que tem todo o processo. O erro, na verdade, é porque é o seguinte, os brasileiros, desde 2015, se despertou para a política, porque a política era entendida que quem entra na política é quem não presta. E, no entanto, quem não presta ocupava a política. Aí, quando os brasileiros se alertaram para isso, que tem que haver uma ocupação para o bem, para as pessoas que querem ver o Brasil funcionando, aí começou a se despertar sobre tudo. Porque até então, as coisas eram manipuladas pelos entendimentos. E você vê que a própria instituição caminhava para isso. E caminhou. Então, alguém tem pergunta relacionada ao tema? Eu queria perguntar para você, Paulo, então, diante da obviedade, né, desses argumentos, da transparência, eu queria saber por que é que as pessoas que são contra, elas são contra a transparência desses votos, e por que países como, por exemplo, os Estados Unidos, que é o berço da democracia, adotam um sistema parecido com esse sistema que nós estamos defendendo aqui. Eu vou tentar entender o que você está me perguntando. Você está dizendo que os Estados Unidos é a favor da contagem pública dos votos. Aí você quer dizer? Em alguns estados, sim. Isso. Certo. Olha, o que está acontecendo agora para você entender. Quem está sendo contra a contagem pública dos votos são justamente os partidos da esquerda. Sim. São eles que estão se apoiando para não ter essa contagem pública dos votos. E eles estão até favoráveis que tenham o voto auditável. Então, no caso, Rodrigo Feijó falando. Então, no caso, essa militância contra essa transparência dos votos é mais uma questão ideológica, né? Fugindo completamente. Eu acho que não é nem uma questão ideológica, sabe, Rodrigo? O que está acontecendo? Vou explicar mais ou menos o que está acontecendo. Se você vê o jogo político em si, você vai ver o seguinte: como é que, pense bem, você é um homem das urnas também, né? Da eleição, você foi candidato, sim. Então você tem a percepção do povo, né? Então como é que o cara, um governador,
um deputado se arrisca tanto a fazer, por exemplo, o lockdown, a construir situações desfavoráveis para a economia, ao emprego, para a falência das empresas, e ainda se mantém firme nisso, acreditando em quê? Que eleição é essa que eles estão acreditando? Porque se for uma eleição popular, isso não vai existir. Então tem algo que eles estão acreditando. Uhum. Então existe uma movimentação, acredito, porque isso é uma questão também de expertise e perceber o cenário, que tem algumas garantias aí. Que garantias são essas? É o povo votando nele ou a garantia do resultado eleitoral? A garantia do resultado, do financiamento, né? Tivemos esse aumento do fundão, né? Do fundão. Do fundão, né? Isso, esse aumento também. Com certeza, da forma que você falou, realmente essa questão do voto auditável, essa mudança de sistema, de como averiguar o voto, é bem melhor a gente analisando por sessão, porque toda vez que você tem... Toda sessão é eleito um delegado, é eleito ali, tem todo um aparato ali para poder fazer a contagem. Você sabe, Rodrigo, então eu tenho certeza que vai ficar muito mais transparente você já sair no resultado contado e já averiguado de cada sessão. Ó, teve tantos votos, na máquina deu isso e na apuração das cédulas deu a mesma coisa. Manda. Isso. Olha, para você ter uma ideia, quando fomos convidados a participar de um grupo, na reunião eram 5 ou 6 pessoas na reunião. Felipe Jimenez, aquele coronel Kruner do B28, né, também estava na reunião, e outras pessoas também. Para a gente foi uma grande surpresa o que é essa narrativa. Até então eu acreditava que o voto auditável seria o caminho, quer dizer, baseado em que nós temos as urnas eletrônicas, que isso tudo está acontecendo de uma maneira lá, né, digital. Então, se tiver uma auditoria, né, um voto auditável, então daria para a gente segurar que a fraude não existia. Aí foi quando o Felipe Jimenez esclareceu sobre tudo. O jabuti da história, que é justamente isso. Auditar aquilo que já está errado é confirmar o erro. E não diz como erro, ao contrário, é confirmar a verdade, uma verdade construída. Que na Constituição, na realidade, não é auditoria do voto. Quem faz auditoria não é o povo, quem faz auditoria não é o mesário nem o fiscal. Quem faz auditoria é a máquina e o TSE. Paulo, é o sistema. Então, mais uma vez, não temos acesso ao resultado. Vai continuar do mesmo jeito na mão daquelas pequenas pessoas. E simplesmente nós vamos dar a chance para a fraude se oficializar legalmente, que até então não é legal. Por que não é legal? Porque a Constituição exige o escrutínio do voto. O que seria a contagem do voto pública. Aí foi quando ele explica que a própria Constituição, ela determina, vamos dizer assim, ela explica, no artigo 34, essa coisa da visualização, e também que tudo que é feito na área pública tem que ser publicizado, transparente e visível, que é outro artigo, se eu não me engano, é o 14, parece. Se estou errando o artigo, eu vou até tentar corrigir aqui. É justamente tudo isso que a gente está comentando. Como que a gente... É justamente tudo isso. Aí ele começou a fazer. Qual foi a nossa estratégia naquele momento? A esposa dele, que é Miriam Jimenez, aí montamos uma estratégia de que ela tinha que visitar todos os deputados, os principais hoje. Seria primeiro o Bia, que estava com a PEC, para conversar com o Bia a respeito disso, o Felipe Barros, e todos eles que podem estar sendo favoráveis para que fique claro a situação e que alterasse essa PEC. Porque se essa PEC passava, estaria configurando aquilo que eles estavam realmente querendo. Sim. Entendeu? Uhum. Aí foi feito um trabalho em Brasília sobre isso aí. Foi quando surgiu a marca do contagem pública dos votos, a lupa, foi quando surgiu a primeira manifestação. Aí a coisa foi crescendo, e chegamos aí numa situação de que não podemos mais falar em voto auditável. Paulo, e não é isso que tem que ser contagem pública total dos votos. Ficou perfeita a análise que você fez. Nesse caso, como que a gente vai chamar o projeto, no caso? A gente chamando para manifestação... Contagem pública dos votos. Ele já tem a marca, já tem tudo, já está nos movimentos, inclusive acabei de passar para o lado no privado, no WhatsApp dele, já uma chamada,
né? Inclusive já está lá, o Fábio vem acompanhando, ele participa até do grupo também, né? E é isso que a gente está fazendo. E a gente sabe da confusão do entendimento, a gente sabe que tem mesmo isso, né? E a gente sabe o seguinte, olhe bem o que sabemos. Se o Bolsonaro fizer aquela live dele, que ele faz na quinta-feira, né? E convidar o Felipe Gimenez, a partir daí, já começa a ser um marco do entendimento nacional. Que, por enquanto, o que a gente tem que fazer é o Congresso entender, o Congresso não, os nossos deputados entenderem e votar a favor da contagem pública. Agora, porque até a própria rua entende-se que é o voto auditável. Então, por conta do trabalho que foi feito ao longo dos anos. Né? Isso, ao longo dos anos não, ao longo desse período agora, né? Período, sim, para poder ter essa ideia na cabeça do povo. Mas em relação ainda a essa questão, tem uma lei, até o Bolsonaro falou disso, né? Que já é lei a contagem pública dos votos. Sim. Já é garantido que isso já aconteça. É garantido. Então, como é que seria agora o procedimento? Porque o que a gente precisa para que se haja contagem pública dos votos é que o voto seja impresso. Basicamente isso, né? Sim. Então, o relatório do Felipe Barros tem que ser alterado para que se tire aquela parte da contagem eletrônica, né? Correto? Correto. Então no caminho das... Correto. Então, agora é um trabalho de mobilização popular. O povo na rua agora é muito pedindo importante. Transparência, pedindo a contagem pública dos votos. Sem povo na rua sem povo na rua não vamos ter de forma alguma esse tipo de mudança. Temos que ter uma pressão popular. Olha, isso eu venho conversando muito nos grupos nacionais, inclusive o Flávio deve ser testemunha disso quando eu falo. Eu falo o seguinte, olha, enquanto o Congresso precisar da rua para pressionar, é porque não temos, me perdoe a todos os meus amigos aí, mas não temos congressistas suficientes, competentes para dar conta do recado. Mas isso já ficou aí claro. Precisa realmente essa é um manifestação fato. pública, né? Para que a coisa aconteça. Porque o que eu queria muito era ficar somente trabalhando, somente assim que eu falo assim, não está preocupando com isso, porque nós voltamos para que fizesse esse trabalho para a gente, né? Sim, concordo plenamente. Então, Vivemos hoje numa democracia, de né? gente competente, plebiscitária. a gente vai ter que ficar pressionando nós mesmos, porque pressionar o próprio, não é nem pressionar a esquerda, porque não adianta, né? A gente tem que pressionar o que é do nosso lado e também botar o povo contra, para quem pensa diferente, para que as coisas aconteçam. Temos que pressionar os parlamentares, né, que têm a mesma visão que a gente, e também temos que ensinar. Por causa que, veja, o Felipe Barros, com toda a sua boa vontade, e o Paulo Martins, eles querem uma mudança, eles querem mais transparência, mas depois dessa conversa que eu estou tendo aqui com você, eu já tenho uma outra visão. Né? Eu falava sobre essa questão do voto auditável. Agora, quando você me abriu a mente agora em relação a isso. Porque... Imagina um dia eu conversando com o Felipe Gimenez, eu também estava pensando do mesmo jeito que você está falando. Tava pensando, né? Porque, veja, do mesmo jeito. Eu cheguei a afirmar na reunião, falei assim, meu amigo, como é que vai ser isso? Vai ser um retrocesso a gente falar de contagem pública de voto e voto impresso. E ele explicou... Porque a gente está vivendo num mundo que tudo eletrônico e digital passa a ter uma notoriedade. E aí, que isso é um golpe. Esse é o problema, né? Como você Esse é o problema. Então, ou a gente entende assim, ou não vamos viver refém dessa situação. Como você acha que está o pensamento dos congressistas nesse sentido? Porque as pessoas já existe a visão já favorável da contagem pública, a própria Bia já comenta sobre isso, o Felipe Barros também. Bolsonaro. Agora eles estão encontrando um jeito para se colocar. A palavra voto impresso, segundo a situação, para colocar na PEC, no relatório, eles acreditam que o próprio STF já derruba, porque já tem uma situação falando de voto impresso. Né? É tão uma loucura isso tudo, né? Mas entenda, existe já uma lei falando da contagem pública dos votos e o voto impresso. Uhum. Porque para ter contagem pública tem que ter o voto impresso, não existe tem que ter o voto impresso. Não existe forma de fazer contagem sem ter. Sem voto impresso. Ou seja, a nossa Constituição... E além do mais, vamos entender o seguinte,
suspeita que existe fraude nas eleições. Que foi provado aí que as urnas não são confiáveis, suspeita. O que é que vocês acreditam ou não acreditam? Que cada momento eleitoral, a possibilidade técnica da fraude, ela aumenta? Não, claramente eu acredito nisso. Sim. Pronto. Então significa dizer o seguinte, eleições anteriores, né, ela não tinha a mesma eficiência na fraude do que teria nesse momento agora. Porque a capacidade tecnológica, a inteligência virtual, ela se desenvolve, correto ou não? Sim. Correto? Sim. Então, já se disse e suspeita de que a própria eleição de Bolsonaro ele já ganhou no primeiro turno. E que o segundo turno ele ganhou porque o número de votos dele foi capaz de superar a fraude. De superar o algoritmo da contagem. Exatamente. Mas nesse momento, talvez não mais, porque as coisas evoluíram para isso. Uhum. É essa situação que é a situação real. E toda essa movimentação política por parte dos ministros do Supremo levam ainda mais essa desconfiança. Exatamente. Leva ainda mais essa desconfiança. Porque lá é o guardião da Constituição. O que é que ele tem que se preocupar? Como é que um ministro fica encabeçando uma campanha e como é que cabe ele fazer reuniões com partidos? Exato. Isso é coisa, isso é crime de responsabilidade. Interferência dentro de um poder que não é o poder deles? Uhum. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Entendeu? Então aí que vem o que nós temos que fazer. E em relação ao dia 1º, Guzmão, como é que está essa mobilização? Está prevista manifestação que já em todas as cidades, né? Hoje, peraí, vou até entrar aqui. Ontem me ligaram e solicitaram reunir comigo aqui. Parece que nós vamos reunir às 14 horas. Uhum. Então hoje às 14 horas teremos uma reunião nacional, né, para decidir essa mobilização, né? Inclusive já está sendo divulgado, 29h30, o acampamento em Brasília, né? Eu até passei um print para vocês, Flávio, eu acho que eu passei também para o Rodrigo. Sim, eu vi aqui. Então essa mobilização ela vai acontecer em todo o Brasil, mas especialmente em Brasília, né? Vai ter um acampamento, os caminhoneiros estão envolvidos nessa questão também? Também. Tá aqui, mais detalhes, aquilo que eu falei a vocês, mais detalhes, o que nós podemos dizer aos ouvintes do seu programa? Que fiquem ligados, acompanhando aí a rede social de vocês dois, aí, se for o caso, que em breve vocês vão passar aí informação a respeito dessa mobilização. Né? Não, eu acho que aí mesmo. tem que ficar antenado mesmo. Isso mesmo. Depois do programa vamos ter as nossas reuniões, né? Para poder definir isso, porque, como todo mundo sabe, também somos organizadores, né, de movimentos e não podemos ficar parados, ainda mais numa situação dessa que está acontecendo. A população está sendo deixada de lado à margem, né? À margem. Então temos que reagir e povo na rua, mobilização. E por conta do STF, não é? O STF é quem está mais colocando pressão para que o voto auditável, o voto impresso, né, ou a contagem pública do voto não aconteça, porque os motivos deles, acho que nós sabemos aqui quais são, né? Então, agradecer a Guzmão, né, pela entrevista. Se quiser deixar mais alguma consideração aí, fique à vontade. Inclusive, eu mandei para você aí, dizendo aí, o acampamento pela independência, em agosto, que vai ser dia 1º, possivelmente, vamos a Brasília dirigir o Congresso, a contagem pública do bloco. Brasília, pela soberania popular. Tem aí até os telefones aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, aí cada região vão se mobilizar para isso, né? Que não é fácil. Se a gente do Nordeste caminhar para Brasília, não é fácil. Então eu acho que até é bem interessante em cada lugar também fazer alguma manifestação pública também para que possa pressionar seus próprios deputados, que é algo importante a fazer. Porque cada estado tem seus deputados, né? Então algo importante essa abordagem dos deputados em Sergipe, né, dos deputados em cada estado também. Isso, deputados e senadores. Tá bom. Muito obrigado, Guzmão, pela entrevista, né? A gente certamente vai falar sobre esse tema ainda nas próximas semanas, porque até o dia 1º, né, tem mais 2 programas aí, vamos falar sobre isso novamente. Agradeço a você por essa oportunidade, né, da entrevista
E muito obrigado novamente. Obrigado também. Quem quiser nos acompanhar também nas redes sociais, o perfil é Paulo Guzmão 10 e fique à vontade aí. E ONM também, né? ONM Brasil, E não é também isso? ONM também. ONM Brasil. É isso aí. Guzmão, muito obrigado. Forte abraço, meu irmão. Que papo, que conversa maravilhosa que a gente teve aqui, esclarecedora, tá? Bastante esclarecedora a conversa. E a população tem que ficar de olho agora, tá? Tem que ficar de olho. É uma pauta que é de todos os brasileiros. Uma pauta que 58%, até segundo as pesquisas aí roubadas do Datafolha, 58% da população apoia a transparência nas eleições. Né? Então... Ô Flávio, eu tava conversando sobre isso com um cidadão um dia desse. Falei, temos que parar, temos que mudar esse movimento. Porque o que acontece? Hoje você pega políticos pautando a sociedade. E claramente ele vai pautar a sociedade baseada nos interesses dele e na realidade dele. Como é que você vai aceitar ser pautado por um indivíduo que ganha mais de 30 mil reais por mês, que não conhece as suas mazelas? A gente tem que inverter essa máquina, esse jogo aí. A gente tem que começar a pautar esses caras. E o que a gente quer é lei e acabou. O que o povo quer? O povo é soberano. Se não for, é uma ditadura. Se não for, não estamos numa democracia. E se não for, a gente tem que fazer eles aceitarem na marra. A gente tem que deixar eles com medo. Não adianta ficar com essa coisa de ser taxado como antidemocrático. Democracia é respeitar o desejo do povo. Se você não respeita o desejo do povo, se coloca como um iluminado, lançando as suas vontades para a maioria, você é um ditador. Nós temos que ir para as ruas, nós temos que cobrar. Nós temos que ser respeitados, temos que ser respeitados. O nosso desejo tem que ser respeitado. Boa parte da população, como o Flávio mesmo colocou aqui, quer transparência. Boa parte da população quer transparência. Ainda que fosse menos de 50%, mas é mais do que isso até. É mais do que isso. Foi uma pauta que o presidente da República foi eleito. Ele foi eleito com essa pauta. E já passou, projetos semelhantes já passaram na casa. E não estão sendo respeitados. Exato, o STF foi lá e derrubou. Então, a vontade do povo tá ficando abaixo de poucos togados que estão lá. Fazendo sua própria política, que não é nem função do judiciário fazer política, deixando a vontade do povo em segundo plano. Diga, moço, como é que pode? Somos um país com mais de 210 milhões de habitantes e um desejo de uma pequena patota que não foi eleita, que fique claro. Que não foi eleita, tá pisando no desejo dessa maioria. Eu fico irritado com isso, como essa galera é completamente arrogante, que só autoritário, que precisa ver o circo pegar fogo para poder se movimentar. Que tem que ver o circo pegar fogo. Isso é um absurdo.